Boa noite, então. Bem-vindos todos aqui à nossa casa. E é com muita alegria e felicidade que recebemos vocês nessa nossa 26ª jornada de encontros do Núcleo Espírita Jesus de Nazaré. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam, de novo, perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão com que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de se transformar por meio de cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer com a única, mas capital diferença, em que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado, propenso ao bem. Muito menos, pois se trata de uma geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade, que essa geração não passará sem que esses fatos tenham ocorrido. Então, ficarão assim decepcionados os que contem ver a transformação operar-se por meios sobrenaturais e maravilhosos. Palavra de Allan Kardec em A Gênese, capítulo 18, são chegados os tempos, no item 27, a geração. Com essas palavras esclarecedoras, respeitado e amado codificador da doutrina espírita Allan Kardec, abrimos então a nossa terceira e última noite da nossa viagem, em que desvendaremos à luz do Espiritismo a origem, a natureza e a progressão dos espíritos, que é o tema do nosso 26º encontro aqui do Núcleo Espírita Jesus de Nazaré. A realização de um evento como esse, é evidente que existe o trabalho da direção da casa e o empenho dos trabalhadores, mas é preciso também a participação de patrocinadores. E nesse momento dirigimos os nossos agradecimentos a eles. Museu Descartes, Tubos Kep, Maria Brasileira, Larone Hotel, Aurora Essencial, Ateliê de Arte Terapia Junguiana. A todos vocês, nosso muito obrigado pelas contribuições e doações generosas que vocês fizeram. Muito obrigado. Nosso momento importantíssimo agora de oração. Alimento para a alma. Na alma, por favor, não. Para proferir a nossa prece. Boa noite. Sentimos nesse momento a doce presença de Jesus mais próximo de nós. E como somos gratos, Senhor,
por tão benditas oportunidades que estamos sempre recebendo para concretizar o conhecimento do caminho, da luz, da verdade, da vida. A nossa gratidão aos espíritos trabalhadores dessa seara divina, que são os pescadores de almas, que nos traz os ensinamentos para que possamos enxergar esse caminho verdadeiro. Senhor, nós queremos cada vez mais nos comprometer como trabalhadores desta seara, dar a nossa pequena contribuição para que a luz se faça presente nas consciências de tantas pessoas que sofrem. Que nós possamos abrir as nossas mentes, as portas desta casa, de todas as outras, para acolher os sofredores, para dar voz aos espíritos que vêm intercambiar conosco estes momentos de transição planetária. Se faz urgente a nossa busca interior para fazer as mudanças necessárias de que a época nos convida. Os tempos são chegados, onde devemos mergulhar dentro de nós mesmos para descortinar a gema preciosa que está no íntimo do nosso ser, que é a luz divina, que precisa sair debaixo do alqueire para iluminar os nossos e os caminhos dos outros. Obrigada, Senhor, que nesse momento nós possamos ser invadidos por essa paz, por essas energias bondosas que agora nos cercam. Ilumina o nosso querido amigo palestrante Augusto, companheiro de algumas décadas que nos acompanha há muito tempo. Que ele seja iluminado, amparado nesta noite, para que nós possamos assimilar os conhecimentos que vêm através dele. Muita paz para os nossos corações e que Jesus nos abençoe. Sim, seja. Muito obrigada, Nalva. Temos aqui alguns avisos. Primeiro aqui do lado tem café e chá. Próximo sábado, o Divaldo Franco, nós teremos lá o segundo encontro espírita sobre saúde mental. Então será no dia 9 de agosto, é um sábado, às 5h30 da tarde. O tema é relacionamento e família, com a Arilson. A Arilson está trabalhando, hein? Vai ter lá um festival de tortas. E aqui tem um ingresso, né? E na saída é que a torta será servida. Certo? Pessoal, evidentemente que, para quem estiver pensando, não estou comendo, né? O festival de torta é só para justificar o ingresso. Evidentemente que o alimento é o seminário, né? Então, nós estejamos todos lá, 5h30, na dia 9, próxima semana. Depois aqui do encontro e depois desse festival de torta, o próximo encontro do calendário da União Espírita será na Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, que será o 16º encontro dessa casa. Vai acontecer, então, no dia 16 de agosto. É também um sábado. E que legal, vai ser de tarde, 4 da tarde. O tema é Temor da Morte. E o convidado, Carlos Alberto Braga, de Belo Horizonte, Minas. As atividades aqui da nossa casa agora. Nossa programação semanal, todos os domingos. Temos um grupo de teatro pela manhã, às 9h. E também a Juventude Espírita Sublime Peregrino. À noite, acontece aqui no núcleo privado, né? O nosso estudo e prática da mediunidade.
Na segunda-feira, também tem um outro grupo de estudo e prática da mediunidade, acontece às 19h30, mas tem também o atendimento espiritual. Na terça-feira, 19h30, também é a palestra pública com fluidoterapia. Quarta-feira, também 19h30, acontece o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós temos também o estudo da mediunidade e autoconhecimento, grupo GEMA. Quinta-feira, 14h30, acontece aqui o Projeto Pão da Vida, é o braço social aqui do Núcleo Espírita Jesus de Nazaré. Convidamos as pessoas para conhecer o projeto e participar e colaborar. No sábado, às 17h30, tem a formação de uma outra turma de ESD também, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, com inscrições abertas, informações na secretaria. E no sábado à noite, também 19h30, atendimento, o acolhimento fraterno que nós fazemos aqui, e também a evangelização infantil. Então, quem, porventura, tiver alguma dificuldade, que achar que tem criança, pode vir, traga a criança. Serão todos acolhidos. O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que o Espiritismo estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores e aos nossos artistas motivos inesgotáveis de inspiração. Essas palavras são de Leon Denis em O Espiritismo na Arte. Então, assim, elevados pelos verdadeiros valores da arte, nós chamamos para a nossa vibração musical os queridos Jerúsia e Érico, por favor. Boa noite a todos. Que a sublime paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sua paz, seu amor, possa nos envolver hoje e sempre. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês sempre. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvir tua voz, teu falar, me encanto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me
sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Quando estou só, sentindo-me cansado, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso crer. Jesus me ama mais do que eu posso crer.
Obrigado. Obrigada, Jerusiele. Estiveram na sexta. Agora chamamos aqui o amigo então, César Santos para declamar o belíssimo poema Marchemos, de Castro Alves. Esse poema está no livro Parnado de Além Túmulo, de psicografia de Chico Xavier. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que eterna, expirando, cai no solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve na madrugada de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão, o escopo dos escultores, transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é seu amor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, potentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor, a verdade, nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Céline com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz.
é a missão da humanidade, de extrema caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigada, César. Estamos recebendo na noite de hoje para trabalhar mais um pouco Arilson Ferraz Alves Flores, trabalhador do Centro Espírita Francisco de Assis. Arilson nos falará hoje sobre a progressão espiritual e a transformação planetária, vivendo a lei de amor. Por favor. Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade. Antes de mais nada, quero que vocês nos desculpem pelas tosses, caso elas aconteçam. A respiração um pouco ofegante por causa da rinite. O clima não nos favorece nesses períodos. É importante, sim, saber de onde viemos. É também muito importante saber onde estamos e o que estamos fazendo. E também é imperioso saber para onde vamos. Mas isso nós já sabemos. Talvez esteja faltando um quarto saber. E que talvez tenha sido este, que Jesus veio convocar-nos a pesquisar. Que é convidar a criatura, nesses 3 saberes, se localizar. Onde é mesmo que você está? Na Terra. O que tem feito? Como é a sua rotina? Quais são os seus projetos? Por quais caminhos tem andado? Quais são suas opções? Suas decisões? O que tens realmente feito de valor? Capaz de estabelecer uma pegada luminosa onde quer que você esteja. Talvez a nossa palestra caminhará por esse eixo, porque o tempo urge. E o ser, o único ser inteligente, há milênios a se posicionar. Se lhe faltava conhecimento, este conhecimento chegou. De forma tão avantajada que ele se perde, como vai dizer Joana de Ângeles. Se perde na busca de conhecimentos novos, quando já sabido, ainda nem colocou em prática. Se é para que a criatura pudesse amadurecer emocionalmente, espiritualmente, planetas, casas, moradas espirituais, materiais, foram feitas, construídas laboriosamente, para que cada espírito pudesse matricular-se dentro das suas necessidades evolutivas e, a partir deste contexto material,
pudesse se desenvolver, evoluir nos sentimentos, nas emoções, sobretudo no amor. E para a gente poder fortalecer esse início, pelo menos na palestra, de localização, eu vou fazer uma breve pergunta para vocês e eu gostaria que vocês se respondessem. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Responda-se com muita sinceridade. O que te trouxe aqui? Nesta noite e nas 2 últimas noites do evento, qual foi o motivo? Assistir uma palestra? Participar de um evento que há todo tempo e todo ano participa? Trabalhar em prol da construção, da divulgação da mensagem? Cumprir um ritual? Ou você saiu de casa pensando exatamente assim? Ah, faz tanto tempo, mas tanto tempo, que eu lido com os saberes espirituais, que eu escuto informações já sabidas repetidas vezes, que eu revejo todos aqueles textos e propostas trazidos por Jesus. Já faz tanto tempo que eu frequento esta casa ou outra, que me sou envolvido por vários eventos, às vezes 4 por mês, para talvez culminar em um que se torna um dos maiores do Brasil. O que tenho realmente, para onde eu vou, o que realmente eu estou indo buscar lá? Para mais de 30 casas espíritas, há sempre um espaço aberto para falar de uma mensagem. Mas o que é que eu quero com essa mensagem? Antes de sair de casa, arrumamos para vir fazer o que aqui? Isso é importante. Porque só existe um motivo central na altura do campeonato que deve nos mobilizar, nos movimentar para fazer atividades dessa natureza. Ou de participar ou co-participar. Melhorar-se. Se viestes da sua casa, pensando nas mazelas morais que carrega, nas imperfeições que ainda teima visitar-lhe, se você veio pensando naquele vício que parece teimar e continuar contigo, desnorteando-lhe o passo e atraindo a obsessão, se você veio nesta noite interessado em fazer uma pesquisa profunda, uma reavaliação da vida que tens até hoje, se veio inquietado em querer banir de dentro de si aquele mal que lhe tira do eixo, que te atrapalha, que te perturba e que você já sabe que provavelmente é o grande espinho cravado na tua carne nesta existência. Se você veio inquietado, chateado até consigo mesmo, porque já faz tanto tempo que uma voz ecoa e chega nos nossos ouvidos e até comove-nos o coração, produzindo lágrimas nos olhos. Mas parece que é uma mágica que nos toca, faz a alma vibrar, e eis que daqui a pouco eu estou voltando para a morosidade moral. Parece que ao sair destes eventos que nos chacoalham, que nos convidam, parece que estamos voltando para brumas diferentes, padrões diferentes, e a vida volta ao normal. O que é que você veio fazer aqui hoje no Jesus de Nazaré? As palestras que ocorreram antes estão reverberando? Ou foi apenas uma palestra ou um seminário maravilhoso, o que não classifica movimentação interior nenhuma? Porque o maravilhoso e o sobrenatural sempre encantou as pessoas, mas nunca as movimentou de dentro para fora. Melhor,
estarmos aqui voltando para a nossa intimidade, para novamente fazer um balanço, porque hoje estávamos no corpo, amanhã não sei. A morte daqui a pouco vai nos visitar, nos convocando para o aproveitamento do já sabido. O já sabido que se repete costumeiramente. Uma mensagem que podemos dizer que sabemos de cor. De um homem que chegou à Terra, deixou uma mensagem brilhantemente, mas parece que o seu discurso não costuma ressonar tão profundamente nas almas, sobretudo nas que mais falam dele. Por isso, vamos nos localizar. Se você veio por qualquer outro interesse, mude. Esse trabalho, esta hora, só deve existir um objetivo. Eu preciso analisar-me. Esqueço quem está do lado, quem ficou lá em casa, quem precisa disso ou daquilo. Agora eu preciso rever-me. Porque saindo daqui me equipo, se eu bem souber movimentar-me, para viver melhor lá fora e beneficiar aqueles outros que estão por aí. Mas agora não é um evento comum. Ele pode se repetir diversas vezes, como ocorre nesta casa. Mas por que precisamos de tantas repetições, não é? Mas Arilson já disse isso. Mas fulano já falou isso. Freud escreve um texto muito interessante, que tem um título: Recordar, Repetir e Elaborar. Ele está falando de um processo psicanalítico com o paciente. Mas já perceberam como cabe no nosso desenvolvimento de evangelização interior? Recordar. Eu preciso voltar às bases do pensamento de Jesus. Eu preciso rever. Ler, sim, já lemos. É preciso agora, como disse Joana de Ângeles, utilizar de uma das mais poderosas ferramentas para assimilar um conhecimento, a verdade, que é refletir. Quanto tempo tens refletido sobre uma mensagem que você pode falar facilmente? Mas a reflexão é o momento em que a gente rumina um pensamento há mais de 2000 anos. Por que ele não entra? Por que é que ele não nos transforma ao ponto de dar as costas ao mundo adierno e seguir à frente, intimorata, em busca de uma proposta? Tocou alguns, mas e por que não nos toca? É o processo evolutivo, sim. Mas esqueceu que o processo evolutivo tem um comandante? Não, qual é? Tua liberdade de ação. Podes fazer em horas elevadas transformações, sem que a natureza dê saltos, mas a tua vontade possa demonstrar a capacidade que você tem de autotransformar-se numa manutenção de propósito, num querer e crer. Olha Jesus dizendo para os miseráveis que o buscavam para curar: o que tu queres? Senhor, eu quero ser limpo. Tu crês? Sim, Senhor, eu creio. Então, na minha linguagem aqui, se você quer, diz Joana de Ângeles no livro Jesus Atualidade, se você quer e se você crer, está esperando o quê? Levanta-te e anda, ou seja, sai da sombra, reage e anda e avança. Meu Deus! Por que este homem deixou uma mensagem e a gente fala, rumina, discute e prega? E parece que há um chumbo que nos leva a manter os comportamentos lá fora, na maioria deles, anticristãos, carregando sentimentos e posturas equivocadas. Por que esse egoísmo tem raízes tão profundas que não sai?
Por que esse orgulho que quer me ver em uma superioridade falsa teima comandar-me? Por que eu ainda carrego imperfeições que eu olho para trás 10, 20, 30 anos, não sai? Tem alguma coisa errada? Claro que tem. Somos nós que ainda não despertamos a consciência para a real mudança. Então, estamos localizados nesta noite. Só tem você nessa sala. Você e Jesus. Você e a mensagem. Você e os escritos do Espiritismo. Agora, começa a fazer a tua avaliação. Volta. Não tenho condição de ultrapassar as esferas do tempo e perceber as minhas outras existências. Não, não precisa. Analisa-te nesta, porque ao perceber profundamente, perceberás o que fez e o que precisa mudar. Então, comecemos a voltar atrás. Recordar o que tenho feito, o que fiz até agora. Onde estou? Em matéria do nível de conhecimento que eu tenho, a moralidade acompanha? Não, em que nível? Vamos medir. Porque é esta a única função do cristão. Não tem outra. Joana de Ângeles vai dizer: trabalha-te, porque tudo deflui disto. Não há outro caminho. Nós não podemos fazer deste evento apenas um evento. Não. É uma porta, é mais uma porta da espiritualidade que abriu e disse: vem, queres ouvir um pouco mais para fortalecerem a vossa fé? Quer ser robustecido de força para dar um salto no sentido de buscar a autoiluminação? Então vem, outra porta se abriu. Então, nos localizemos agora. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito da minha vida até agora em relação ao que eu já sei? E tudo isso sem culpa, sem exaltação, é um exame. É um exame. Nós não podemos sair desta noite em paz. Se é que vocês me entendem. Quando eu disse na Semana Espírita de Brumado, no final eu disse: eu desejo que vocês saiam daqui sem paz. Todo mundo começou a olhar e falou: meu Deus, o homem doidou. Tá? Eu falei: sabe por quê? Nós estamos aqui lendo uma mensagem que nós ainda nem seguimos. Que paz é essa que está te levando para fora daqui? Provavelmente deve ser a do Mar Morto, que por cima águas calmas, mas no fundo lodo e morte. Com que paz você sai daqui? Você pode dizer: saí do evento do Jesus de Nazaré em paz. Vamos examinar esta paz? Ela é sua? Vamos ver. Aguarde 2 semanas. Se ela permanecer, parabéns. Uma conquista. Há recursos morais conquistados que estabelece uma paz que não oscila. Agora, se da manhã em diante começar a tumultuar, era a paz do evento. Das uniões de espíritos elevados que cercam a casa e nos dão um suporte vibratório. Mas e a tua? Porque nós reencarnamos para ter luz própria. Por isso que a gente vai descartando ao longo do conhecimento espiritista que ter mentor não é mérito. Ter mentores que nos guiam, que nos mostram as coisas, não é nenhum mérito. Esses mentores são para os cegos, como disse Jesus. Porque os que vêm não caem no buraco, não precisa de guias. Então, os guias de Joana de Ângeles estão na Terra para nos ajudar a atravessar, lembrando de que ainda não temos lucidez consciencial para poder nos guiar. Então, ao sair daqui, saia com essa paz que o ambiente vai deixar, mas não tem motivo para você sair descansado. Não tem motivo para eu sair descansado, porque não começamos nem ainda a caminhada
Estamos falando de coisas que não são praticadas, que não são sentidas e não são vividas. Melhor ficar aqui, porque tem mais proveito do que sairmos daqui. Foi uma maravilha a palestra. Menina, eu não gostei, achei a palestra cansativa. Isso não muda a sua vida. Achei o evento muito organizado, foi muito bem recebido, sim. E daí? Qual é a finalidade central disto aqui agora? Por isso, André Luiz lança uma mensagem que muito me inquietou. Eu já disse talvez aqui para vocês. Se vocês não a conhecem, leiam. Chamado Examinemos a Nós Mesmos. É mais ou menos assim. André Luiz diz que a criatura humana tem que deter-se em determinado momento para fazer uma avaliação da sua trajetória espiritual na Terra. E aí ele afirma, porque um cristão espírita que ao fazer essa análise percebe que não evoluiu em 3 anos, ele está estacionado na Terra. E ele vai mais a fundo. E aí ele vai dizer, para termos uma noção se estamos indo para frente ou estacionados, ele lança algumas perguntas, mais ou menos assim. Estás cada dia mais feliz? Sente que a calma, a tolerância, a paciência se lhe toma o comportamento? Estás cada dia mais alegre, empolgado, encantado em servir o Senhor? Consegue agora ter o coração cada vez mais aberto para quem sofre? Tens a oração quase que sempre para você e para os outros? E é naquelas perguntas que a gente vai percebendo como é que nós estamos. E no final, mais ou menos, ele diz assim, que essas perguntas é para a gente poder ver, né? Se nós estamos realmente aproveitando o que nos está sendo dado, como hoje, por exemplo. Eu sempre falo isso aqui, vou sempre falar em toda casa que eu for. Vamos fortalecer cada vez mais aqui hoje essa localização. Quando saímos de casa, os nossos mentores nos acompanharam. Você os viu, Arilson? Não. É lógica espiritista. Vocês acham que no mundo de provas e expiações, quando a gente passa uma semana inteira pensando na matéria, eles vão perder a oportunidade da gente ficar 1 hora, 1h30 pensando em Deus? Não, eles vêm. Mas com que expectativa? Quem sabe será hoje, na casa Jesus de Nazaré? Quem sabe? Quem sabe hoje ele ou ela ouve novamente aquela voz, aquela mensagem. E nesta noite, ele sente um impacto, um despertar, e sai definitivamente daquele evento decidido em dizer basta para isto ou para aquilo. Chega deste caminho equivocado, desta postura, chega. E os espíritos bons estão aqui na expectativa. Será hoje? Porque isso depende de cada um. Um despertar que pode acontecer e a gente lá na frente, depois de conduzir o nosso crescimento, poder dizer, eu nem lembro onde. Era uma casa espírita, era um domingo. Não lembro bem o nome da casa, não lembro bem quem estava falando, mas eu lembro que foi naquele dia que eu caí em mim e percebi que não dá mais. Para andar à margem de um pensamento que nos convida a uma vivência, foi ali que eu comecei a dizer, chega. Chega porque a letra mata. E eu não quero ser catalogado como aqueles que dizem Senhor, Senhor. Então eu saí daquele centro espírita e fui para casa. E depois dali, nunca mais fui o mesmo. Mas o que aconteceu de tão importante naquele centro? O que sempre acontece. Uma voz poderosa me chama para a verdade. Só que hoje eu despertei. Lembrando de Jesus falando para Judas, Judas, não abra seus olhos.
abra seu coração e eis que a espiritualidade amiga está aqui, nos vendo e aguardando. Seja hoje uma decisão, lembrando Joana de Ângeles, uma decisão feliz, que pode ser mínima. Nós não precisamos aqui despir-nos, lembrando Francisco de Assis, de toda a matéria e sair pregando pelo mundo, mas aquela pecha, aquela mancha, aquela sombra, aquela imperfeição, aquele vício, a partir de hoje não. Estabelecerei um trabalho de iluminação interior, porque batalha interior não existe, só nos prejudica, diz a benfeitora no seu texto, o ser bipolar. Diz Joana, nunca lute contra a sombra que lhe caracteriza ainda por heranças primevas. Não, sempre perderás, estás lutando contra você. E aí a gente lembra de André Luiz dizendo, não amaldiçoe a sombra, a escuridão, porque ela continuará intacta. Acenda uma luz. Então, ao invés de combater isso, brigando comigo, me maltratando, me culpando, não. Eu vou começar a buscar um caminho de autoiluminação. E esse não é para fora, esse começa dentro. Então eu vou fazer o mergulho e começar a me iluminar. E daqui a pouco, eis que aquele problema, que pode ser o grande patrocinador dos meus problemas atuais, ele vai perdendo força. E daqui a pouco eu vejo que a minha vida mudou. Mas o problema não mudou muitas vezes, mas eu estou muito mais sereno, pleno, consciente. E eles estão nessa expectativa. Mas onde estão os maus? Os nossos inimigos desencarnados, não é? Neste planeta de provas e expiações, o padrão vibratório do orbe mais os favorece do que aos mentores. E onde eles estão? Se os bons estão aqui, os maus estão lá fora. E por que não entraram? A defesa da casa é muito forte. Eles estão lá fora. Fazendo o quê? Ele já tem outra expectativa. Ele quer que você saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Ouvi uma palestra, foi muito boa, deu tudo certo, graças a Deus. E eu volto para dentro da minha casa do mesmo jeito que saí. E quantas vezes isso não aconteceu? E para termos uma noção de como ainda nós estamos no letargo da ignorância, na dificuldade de despertar, lembremos a pandemia. Um certo dia, surgiu um comando dizendo, fique em casa. E o que aconteceu? O mundo foi para casa. Um resgate coletivo varreu a terra. Mas fomos percebendo que fomos ficando em casa. E aí a gente deve lançar aquela pergunta, o que foi que você fez nesse período? Porque se foi um chamado para dentro de casa, isso teria que ter alguma mudança, não é? Alguma alteração. O resgate não nos obrigou tão somente a ficar paralisados. O que você fez nesse período dentro da sua casa? Fez transformações e depois começou a surgir um discurso lá fora. O novo normal. Repara, o novo normal. Então, as pessoas vão sair de casa para o novo normal. E aí, não seria o contrário? Ficou estranho, não é? Não seria sair novo para o normal? Não tinha nada novo lá, porque a criatura humana, diz Darwin, é expert em adequar-se. Olha, já estamos todos adequados ao dito novo normal. O problema foi que o novo foi trocado. Não era o de fora, era o de dentro. Como você saiu depois da pandemia? Novo? Ou não? Não. Muitas pessoas ficavam olhando a porta ou o noticiário aguardando a hora de dizer, pode voltar. E voltaram.
para a mesma vida. Quem lembra dos 10 leprosos? Senhor, cura-nos. De longe, Jesus cura. E volta só um depois. Ele disse, estranho, onde estão os 9? Senhor, ao serem curados, voltaram para a mesma vida. E não foi assim que a humanidade fez na pandemia? A morte passou, deixou de assombrar, agora pode voltar. E voltamos do mesmo jeito que estávamos. E Arilson, por que você está falando isso com tanta ênfase? Como é que você pode generalizar assim? Partindo e pautado numa média de 86 anos, que lançou no ano de 2008 um livro chamado The End of Days. E em um dos seus capítulos, 2008, ela disse: uma doença estranha acontecerá em 2020 na Terra. Matará milhões. Ela traz uma característica de tuberculose e pneumonia. As pessoas sentirão falta de ar e muitas morrerão. Agora veja o detalhe. Ficará mais ou menos 2 anos. Uma senhora octogenária. Ficará mais ou menos 2 anos. E aí é que surge o problema. Para voltar daqui a 10 anos. E por que vai voltar? Uma lição não aprendida precisa ser repetida. Então, se ela acertou data, período, catalogou os sintomas da doença, ela disse, depois de 10 anos ela vai voltar. Então, são coisas que nós precisamos pensar. O que nos detém? O que nos detém para que a gente crie esse propósito pessoal? Ninguém está falando aqui de revoluções, vamos dizer assim, fanáticas. Como nos chama a atenção, dizendo, lembrados cristãos primitivos que entregaram a sua vida a Jesus. Entregaram porque já haviam burilados há milênios para fazer tal coisa. Porque ninguém dá saltos espirituais dessa forma, se não for por uma preparação longínqua, a não ser que era um bando de fanáticos. Então, nós estamos sendo chamados para quê? Aqui hoje. Para falar do amor, da evolução dos espíritos e da transição planetária? Sim, e o que você tem feito em uma transição silenciosa que deve ocorrer na tua intimidade? Porque a transição planetária não é interessante. O que é interessante é uma transição interior. Está na hora da gente mudar, né? Ou começar movimentações mais graves no campo da mudança, para não sermos arrastados de roldão. Olha o texto de Allan Kardec dizendo, aqueles que realmente demonstrarem que querem, estes ficarão. Por quê? Porque é uma indiferença divina? Não. Milênios na Terra, mas não conseguiu sair do lugar. E o pior de tudo, a verdade estava em todos os cantos. Não faltou religião, nem crença, nem doutrina para ninguém. Cada um na sua crença, não importa. Cada um numa crença adequada ao seu nível evolutivo. Então, nós precisamos fazer o balanço, recordar, como Freud disse, repetir o que significa isso. O que a gente faz nos evangelhos, que a gente estuda, na leitura, no programa, na jornada, numa semana. Repete. Repete para a criatura humana elaborar. Ela não consegue ainda. É o que Joana disse. É sempre um saber novo. Tem pessoas sem nenhuma crítica. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, eu li um texto de um livro novo maravilhoso. Mas me tocou muito. Olha, eu assisti uma palestra que, meu Deus, o que foi aquilo? Ué, mas isso aqui está nessa página desse livro. Não, mas isso aqui está aqui. É sempre um encanto com o já sabido. Que encanto é esse?
perigoso, não é? Ah, mas foi uma coisa, já foi dito, redito. O que é que nós estamos esperando mais? Que tal começarmos a fazer desses eventos um fortalecimento do meu propósito? Só sou eu sozinho no mundo. Como assim? Você é um ser singular, não existe ninguém igual a você. No dar conta da sua consciência para a lei, só entra você. E aí? Tens cuidado de você, realmente? Tem tirado aquele momento para ficar a sós e pensar e ser firme num exame profundo acerca das tuas atitudes? Ou não? Tudo isso nos é pedido nesses tempos atuais. Joana de Anjos fala no livro Iluminação Interior uma frase que eu nunca esqueci e que é sempre atual em um planeta de provas e expiações. Um arrastão varre a terra. Tende tento para não ser desarrastado de roldão. Se não nos atentarmos, ficaremos levando as nossas imperfeições numa sacola e vivendo a vida comum, fazendo as práticas espirituais, nenhuma prática espiritual, seja ela qual for, terá resultado se ela não te transformar-se por dentro. Se percebe que continua do mesmo jeito, ou ainda capengando em imperfeições que já eram para ter batido em retirada, reveja. É muita luz para muita sombra. Então, tudo isso é um momento de pensarmos, e o amor? E o sentimento do amor? Nós estamos aqui para desenvolvê-lo, não é? Mas é preciso essa reflexão cotidiana sobre nós na Terra. O que eu tenho feito, eu estou repetindo a palavra, a mensagem para ela ir internalizando-se em nós. E a elaboração que o texto de Freud fala é essa convicção que a gente passará a ter. Convicção, uma certeza invadindo a nossa intimidade de tudo isso que a gente já estudou, a gente poder dizer assim, não, eu sei que é assim. E a gente sempre gosta de trazer alguns exemplos do que a convicção é capaz de fazer. Eu já contei isso aqui, né? Mas com certeza deve ter alguém que não ouviu. Eu vou contar momentos simples da vida de Paulo de Tarso, em que chega um momento em que ele vai ser morto. E escolhe um guarda, dá-lhe a espada e fala, decepe a cabeça desse apóstolo. E o guarda sai para colocá-lo na posição ideal. E Paulo, já agachado, esperando o golpe, percebe que a espada treme. Paulo estranha, olha para o guarda e vê que ele está nervoso. Elegeu logo ele para fazer esse ato. Paulo olha para ele e diz, meu filho, cumpra teu dever, fique tranquilo, o meu já cumpri. E baixou a cabeça. O que é isso? Convicção da imortalidade da alma. Não temos ainda. Porque nós vivemos correndo da morte. Então, Joana d'Arc, presa na pira, os primeiros gravetos já acendendo, e um dos 70 que a condenou, chega perto e fala, mulher, serás queimada. Negue estas vozes que você diz ouvir. Porque a jovem que saiu de Saint-Rémy com 14, 15 anos, dizia estar ouvindo a voz de Santa Margarida, Santa Catarina e São Miguel Arcanjo, teleguiando-a para tirar a França do jugo da Inglaterra. Nada mais, nada menos a reencarnação de Judas, que dizia que a sua mente queimava ao lembrar da traição, que ele não se perdoava. Jesus o traz para morrer queimado, quitando a consciência em chamas de culpa. E naquele momento em que um dos acusadores diz, renegue essas vozes. Olha o poder da convicção. Conta um dos seus biógrafos franceses
que ela arregala os olhos como se avistasse o infinito e dissesse, mas como eu posso negá-las? Elas estão aqui, dizendo que daqui a pouco eu entrarei no reino dos céus. E ali ficou, na psicografia de Hermance Dufour, Joana d'Arc psicografa ela mesma, dizendo, fiquei 15 minutos sentindo o fogo. Agora vocês imaginam quando queima o dedo no fogão. Agora imagine 15 minutos. E conta ainda os seus biógrafos que em nenhum momento que, parecendo que ela estava morta, petrificada pelo fogo lhe consumindo, ela grita o nome de Jesus. Era o discípulo agora livre da culpa, aproximando, sendo recebido pelo Mestre. Esta convicção e tantas outras é que os estudos, é que uma jornada dessa natureza está tentando nos levar. Como? Repete, repete, fala de novo, repete de novo, fala para a gente conseguir ter. E o dia que tivermos, nós mudaremos completamente a maneira de viver. Para nós, o que são 100 e poucos anos de espiritismo, de um inconsciente profundo abarrotado de informações equivocadas sobre Deus, sobre a vida, sobre a religiosidade. O espiritismo é uma doutrina novíssima. Novíssima em que aspecto? No aspecto de encontrar o inconsciente milenar, carregando crenças atavistas, perturbadoras, castradoras, refertas de tabu e dogmas. Não. Por isso a importância de vamos estudar. Vamos estudar. Mas outro ponto importante que a gente pode também trazer, a instituição espírita, nos seus estudos, tem uma proposta diferente das demais outras religiões. Quando a gente participa de um estudo do Evangelho, quando a gente participa de um estudo do EGE, ou de palestras, ou de qualquer evento, a expectativa é que, à medida que vamos aprendendo o Espiritismo, levantemos das cadeiras e passemos a trabalhar. Começando pela casa espírita, que não tem trabalhadores. Conta a dedo. Não é? Mas de onde veio esse hábito? Eu vou lá, sento, a palestra foi boa. Tchau. São os atavismos de outras religiões. Você não veio receber graça nenhuma aqui. Mesmo porque Deus não dá graças de graça. Você apenas assistir uma palestra, sintonizará mentalmente e receberá fluidos salutares. E só. Mas é preciso haver obras, disse Jesus, a cada um segundo elas. Então, se você vem à casa espírita, a gente escuta pessoas dizendo assim, eu frequento aquela casa há 40 anos. E você faz o que? Eu assisto às palestras. Ele realmente entendeu. Então, as casas ficam fazendo isso para montar um evento. Corre dali, corre lá, menino, liga para não ser pequeno. O que é que você pode fazer? Você veio aqui, não, olha, eu já tenho conhecimento espírita, levanta-te, parafraseando Jesus, levanta-te e anda, vem para o trabalho, porque dias difíceis virão, levante, ajude a casa, porque você vai estar contribuindo para a saúde espiritual de muitos, porque a gente tem aqui como quantificar o número de pessoas encarnadas e desencarnadas. Quem sabe, às vezes, até alguém próximo teu que partiu pode estar se beneficiando neste momento. Então, levanta. Não ganharás absolutamente nada sem obras. Diz Humberto de Campos, contando a história de um homem que chega no mundo espiritual com as mãos paralisadas. E, simbolicamente, Humberto de Campos vai dizer, demonstra que o mentor diz, elas paralisaram-se, porque elas não se movimentavam para lugar nenhum no que tange servir alguém. Vamos servir. Mas tem tanta coisa, mas o Espiritismo é maravilhoso. Prove. E faça com que ele chegue a outras mentes.
Ajude uma instituição a sobreviver. Parece engraçado, não é? Uma instituição sobreviver tem muitas casas fechando a porta. Porque não tem dinheiro para pagar as contas. Não tem trabalhador, os trabalhadores filam porque não tem tempo, vai definhando e acaba. Bem, mas nós estamos aqui com tempo determinado. Você começou quanto tempo a participar de palestra? Já trabalha na casa que você frequenta diariamente? Não. Está esperando o quê? Receber bênçãos? Não vem. Aqui não é igreja. Aqui é cada um aprende, iluminou, entendeu a função, a obra, parta para servir. Parta para ajudar. Mantenha essas casas abertas. Porque se os centros espíritas estão abertos, os templos, as igrejas, os terreiros, sejam estes quais forem, o mundo já está em causa, imagine fechando-os. Imagine fechando-os. No período da pandemia, os centros espíritas viraram prontos socorros. Almas que buscavam este ambiente, equipes foram preparando os centros espíritas para acuda muita gente desencarnando. Então, é muita coisa que a gente aprende no Espiritismo que não dá para ficar sem fazer nada. Eu estudo o Evangelho. Não. Olha, diz Joana de Ângeles, a melhor prece para ser feita é uma obra executada. Não perca tempo com os excessivos petitórios. Nós não estamos mais na igreja. Nós estamos numa ciência que disse, você é o artífice do seu destino. Por que está tão vagarosamente andando? Está esperando o quê? Uma graça, um socorro, um milagre? Não vem. É você que vai ser o artífice do seu destino. O que tem feito? Então, da próxima vez que vier a casa, se candidate. Gente, tem alguma coisa que eu possa fazer por essa instituição? Na verdade, não é para essa instituição. É para o que vem depois da instituição. Um trabalho desse é porque a gente não vê. Beneficia muita gente. Só para vocês terem uma ideia, Joana de Ângeles, no seu primeiro livro, Mestre de Amor, psicografado por Divaldo, tem um texto chamado Jesus Contigo. Veja só a dimensão que ela dá ao Evangelho no lar. Agora você só compare com uma palestra pública ou com uma jornada dessa natureza. Ela vai dizer, olha, um Evangelho em um lar beneficia um bairro inteiro. Um Evangelho em um edifício beneficia o edifício inteiro. Agora imagine um evento dessa ordem. O tanto de socorro que isso não quer participar desta obra? Não quer ser um que disse, eu contribuí. Almas estão lá fora chorosas, solitárias, presas ao mal, a obsessões, a situações. Eu contribuí, sem nem vê-la. Eu contribuí para que desta casa vibrações poderosas chegassem nesta noite e a acalmassem, evitando a que ela se matasse por conta dos problemas. Ajudas invisíveis ocorrem o tempo todo através de eventos dessa natureza. Entidades devem estar aqui para compreender a vida espiritual. E por que você não se candidata a isso? Não fique como apenas um frequentador ou uma frequentadora, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. O teu saber só lhe dará uma seta para dizer, é por ali. E a voz, ao mesmo tempo, lhe dirá, só não sei se você tem condições morais para ir. Então não adianta saber. Eu conheço a obra de André Luiz, sei como é desencarnar, sei as colunas espirituais. Sim, daí. Tens condição moral para ir? Não tem. Então o que é que vai valer o seu saber? Então vamos, nesses dias difíceis, como tem sido difícil ser espírita, em um mundo de provas e expiações. Veja só como é difícil a nossa prova. Quer um exemplo? Aquele homem que deu 61 socos numa mulher. E nós queremos é matar aquele homem, nós queremos é fazer com que a gente ouve, né? Esse miserável tem que morrer e tal, aquela mulher e tudo bem. Cada um faça a sua análise.
Mas olha como é difícil ser espírita e ter que olhar para este homem e dizer, na verdade, ele é o mais necessitado. E aí? Consegue suportar isso? Consegue manter isso? A gente não consegue. Nós somos espíritos ainda em falha. Meu Deus, como é que eu posso viver a vida cristã com tanta maldade, com tanta injustiça e não pegar a toga de juiz e julgar veementemente as pessoas? Quando Jesus disse, não julgueis, ele está dizendo, não sabes da história toda para poder dar um juízo. Eu que sabia, por exemplo, da mulher que foi apedrejada, não a julguei. E por que vocês vão julgar? Então nós estamos num mundo difícil, onde Jesus nos chama, ame, perdoe, tolere, e o mundo virando ao avesso. Olha como é difícil para a gente poder gostar, entender, perdoar. Mas mesmo que tenhamos todas as dificuldades, temos que fazer aquilo, nem que seja automático inicialmente, como diz André Luiz. Uma mulher perguntou para André Luiz, eu não suporto dar esmola na porta. Toda vez que eu vou dar com raiva. E eu acho que a minha raiva envenena o alimento. Mas eu não gosto. O que devo fazer? André Luiz diz para ela, pela psicografia de Chico, continue. Continue servindo com raiva, com ódio, continue. Chegará uma hora que a repetição do bem tombará o mal que teima. Então, não dá para a gente se tornar anjo agora, mas eu posso teimar em ensaiar voos. Voos no bem mínimo, dentro da minha casa, em qualquer lugar, não importa. Olha o óbolo da viúva nos consolando. Olha para onde a lei de amor olhava, para uma mulher que tirou o pouco que tinha e estendeu. Se Jesus viu isso, imagine Deus, quando Eurípides Barçanufo vai dizer numa psicografia por Chico Xavier, que Deus sonda os nossos segundos. Onipresente, diz a Gênese, quando oramos para Deus, a nossa prece não vai até Deus. Deus está aqui. Toda emanação do Espírito é absorvido pela consciência divina. Então, qualquer ato, qualquer esforço é abençoado por Deus. Para chegar um dia em que aquilo vai crescendo e daqui a pouco já não sou eu que vivo. É o bem que existe em mim, que vive em mim. Mas temos que começar. Tomar muito cuidado com a preguiça moral. Olha, vai ter a jornada do Jesus de Nazaré. Ai, meu Deus, nesse frio. Ai, que horas? É 8 horas. Minha Nossa Senhora, é longe lá no centro. É sempre um pesar para as coisas espirituais, não é? Termina que horas? Menina, aquele homem está conversando demais e não vai parar não. Ai, Jesus, reza aí. É sempre uma pressa. De quê? Fugindo do que um dia lhe será essencial? Lembra de Marta e Maria? As irmãs de Lázaro? Jesus chega à casa das duas. Elas ficam encantadas. Marta, de chofre, vai para a cozinha, começa a mexer, a arrumar as coisas. Maria, encantada com Jesus, senta. E ele, que não perdia tempo, começou a pregar, falando de palavras e mensagens. E Maria, assim, encantada. E a irmã lá, tentando fazer as coisas, necessitando da ajuda de Maria. Ela vai, utiliza o mestre para poder admoestar a irmã. Mestre, por favor, poderia falar para Maria, para ela vir me ajudar, porque há tanta coisa para se arrumar. Jesus vira, por que estás tão agastada, Marta? Maria optou pela melhor parte, e esta não lhe será tirada. E aí, diga você é Marta ou Maria? Estás na correria do mundo para dar conta de tudo? Estás sem tempo porque a demanda é grave.
Ah, eu tenho que educar meus filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho sim os deveres da vida, não é? Muito importante. Mas de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, você é Marta, que está esbaforido numa ansiedade que nas estatísticas está ganhando da depressão? Correndo para aqui, para acolá? Ou você é Maria, que mesmo dando conta das suas obrigações, tem um tempo para si. E tem um tempo para conectar-se com Jesus e refletir. E fazer um balanço e pedir, Senhor, não me dê nada. Não quero lhe pedir nada. Não quero pedir saúde, não quero lhe pedir nada. Eu só preciso de uma coisa para eu modificar a minha vida completamente. Me ajude, eu sei que o Senhor está ajudando. Se a gente for perceber, toda prece é redundante. Deus me proteja, Deus sempre protege. Deus me envia luz, sempre viu. Jesus me tenha misericórdia, sempre viu. Mas é por uma necessidade nossa de ficar pedindo, a gente então pede a Jesus assim, Senhor, continue me ajudando na experiência carnal, a despertar a minha consciência. Porque na hora, Senhor, que ela despertar, que eu souber dos meus deveres enquanto espírito imortal que sou, que entendo de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, nem precisa me ajudar, Senhor. As tuas vibrações, vá, dirijas àquele que nunca te viu, nunca te conheceu, ou aquele que está no caos da dor, do sofrimento, que não tem conhecimento para entender a vida, o viver. Não, Senhor, não fique aqui. Eu manterei-me bem, porque eu sei que no comando do meu pensamento, eu posso estabelecer um padrão vibratório saudável. E aí, entidades negativas não se aproximarão, porque eu terei uma conduta moral que me garantirá de proteger-me. Tenho o teu evangelho, já sei das diretrizes, Senhor, e estou disposto a segui-las. Mas não fique aqui não. Vá em busca desses que estão trôpegos, presos no vício, no crime, na maldade. Estes é que precisam de ti. Eu, Senhor, como espiritismo, uma semana de espiritismo, eu já posso transformar a minha vida, André Luiz. Agora não tem uma semana de espiritismo. Eu tenho são anos. Então, Senhor, é a preguiça moral, em busca do mestre, pedindo, me dê isso, me dê aquilo. Será mesmo que nós temos algo a pedir? Melhor, se você quer mudar a sua vida, pois ela não está boa, reveja a plantação. Jesus não pode deter a colheita. Então, se não está bom, reveja a plantação. Corrija-te e tudo melhora. Viu como o Espiritismo é libertador? Porém, incomoda muita gente, não é? Muitas pessoas estão buscando que alguém venha dizer, fique tranquilo. Vai vir a ajuda, vai vir a comida, vai vir o cobertor, você vai ter sua casa. A pessoa fala, que bom. Alienando um bando de pessoas para um reino da terra. O Espiritismo não. O Espiritismo chega e diz claramente, olha para si e vê se tens realmente condição de poder melhorar a sua vida. Vós sois deuses. Esquecemos, não é? Esquecemos. Então, que esta noite seja esta noite de reflexão. Pense só em você. Esta noite é com você. É com sua consciência. É com o balanço que fizera. É com a sua relação com Jesus. Como é que está? Vá tentando rever isso, né? Solte um pouco os espíritos, não é? Vá na fonte. Tente aproximar-se dele. Tente pensar nele. Tire um tempo para você durante a semana para conectar-se com esta consciência que deve despertar, para você administrar. Santo Agostinho deixa na questão 909 do Livro dos Espíritos um movimento que, se não for feito, não adianta o resto das perguntas serem sabidas. Se não fizer aquilo que Santo Agostinho falou, vai fazer o que com o saber espírita? Vai botar aonde? No intelecto? Ou a gente para pensar na verdade que chegou,
rumina, reflete e vai tentando praticar, ou ela nunca chegará de chofre, entrando dentro de nós e nos dominando como mágica. Por isso, vamos tratar esta noite com muita seriedade. Olha o nome da casa, Jesus de Nazaré. Vamos sair daqui pensando em nós e criando diretrizes. Crie seu propósito. Crie seu propósito particular, porque você tem que mantê-lo. E assim, pouco a pouco, nós vamos nos desenvolvendo e aí nós vamos percebendo que há muito trabalho para fazer. Tá? Há muito trabalho para fazer. Não adianta esse saber todo e não trabalhar. É uma enxada de ouro parada em um canto de uma porta, tendendo ao ferrugem. Então, vamos nos levantar e fazer alguma coisa. Você é espírita? Então, está esperando o quê? Para trabalhar. Trabalhar. Obras a cada um segundo elas. E assim, eu sempre volto para finalizar as palestras com uma mensagem que eu acho que poucas pessoas conhecem, por isso eu gosto de estar sempre repetindo. Mas como é preciso repetir, não é? Eurípides Barçanufo foi um grande médium que viveu em Sacramento, Minas Gerais. Poucas pessoas o conhecem. Lançaram 2 biografias sobre ele. Ele tinha uma mediunidade fantástica. Para vocês terem uma ideia, ele recebia psicografias de Maria de Nazaré. Foi o primeiro espírita a defender o espiritismo em praça pública sob a inspiração de São Vicente de Paula e Santo Agostinho. Discutindo em praça pública em Sacramento com o padre, o primeiro. Foi ele que lançou um colégio espírita, que trazia as informações espiritistas. Ele tinha a bicorporeidade. Ele estava em sala de aula, saía do corpo, ia fazer partos. As pessoas o viam operando e falavam, eu queria agradecer o senhor Eurípides pelo parto. Eurípides falava, que parto, né? Então, um grande espírito que desencarnou pela febre espanhola, não é pela peste espanhola. Mas ele teve um desdobramento. Um grande encontro. Só que dentro da sua humildade, morreria com ele. Até um espírito, por Chico Xavier, resolveu contar o sonho de Eurípides, ou seja, foi fuxicar. Chegou para Chico e falou, quero narrar-lhe um sonho que Eurípides teve. Chico começa. E o sonho, que não era sonho, era um desdobramento. Eurípides deitou cansado e o corpo espiritual desprendeu-se e foi subindo como subisse às alturas. Né? E em determinado momento ele se vê em um jardim belíssimo. Aves passando num céu azul, cantando, nuvens brancas, um filete de rio simples, deixando a água escorrer. E ele fica inebriado com aquelas vibrações, com aquelas sensações, uma paz indizível. Mas eis que ele vira o olhar, quando ele olha numa rocha sentado, está Jesus, meio que de lado. Ele toma um susto e fala, Senhor! E emocionado ele fica olhando, mas nota que uma lágrima pesada caía no rosto de Jesus. E de imediato Eurípides, inquietado, disse, Senhor, por que choras? Antes mesmo que Jesus falasse os motivos, ele disse, eu já sei, Senhor, pela maldade que há no mundo, por aqueles que ignoram o teu chamado, a tua mensagem, por aqueles que maltratam as crianças, os idosos, por aqueles que semeiam o crime, a maldade. E ele começou, a discorrer vários pontos negativos. Jesus o cala quando começa a enxugar a lágrima. Eurípides cessa o discurso e diz, não, Eurípides, para estes eu peço a misericórdia de Deus. Eu choro por aqueles que me conhecem,
leem o meu evangelho, estudam o meu evangelho, pregam o meu evangelho e não me seguem. Muita paz. Deus te abençoe, Arilson. Muito obrigada. Um momento precioso desse aprendizado, né? Receber Arilson aqui mais uma vez no Jesus de Nazaré é uma bênção para todos nós. E sempre aquela sacudida, muito importante e providencial. Que Deus te abençoe o seu caminhar, o seu falar, o seu ser, o seu existir, o seu expressar no mundo. Obrigada, querido. Tem uma lembrança para você. Não é o jarrinho de flores. Foram momentos inesquecíveis, aprendizados vividos por todos nós no 26º Encontro do Núcleo Espírita Jesus de Nazaré, que teve como tema central a origem, a natureza e a progressão dos espíritos. Nesses preciosos dias, relembramos aqui, nesse palco, nossa origem divina, nossa identidade de espíritos imortais e o objetivo de existir, que é evoluir. Nos tornarmos melhores pessoas e pessoas melhores. Recordamos Allan Kardec na pergunta 756 de O Livro dos Espíritos. Olha a pergunta. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A resposta. A humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado, peneirado. Mas desaparecerão para renascer sobre outros invólogos. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então, meus irmãos, façamos desses novos dias nossa meta e que possamos atender ao chamado inesquecível do letrista, músico e poeta Renato Russo. Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa. Só a verdade liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição. Chamamos ao palco mais uma vez para nos brindar aqui com essa beleza, Jerusa e Érico. Por favor, para fazermos o nosso encerramento. No finalzinho aqui tem chá e café para confraternização. Sim?
que faz para se manter em meio ao caos? Ter esperança mesmo sem ver o final. E para superar, perder alguém que amou demais. Essa sensação de que não sou capaz. Eu só não vou parar, porque tem muita vida pra acontecer. Não vou parar. De alguma forma vejo um amanhecer. Não vou parar, porque tem muita vida pra acontecer. Não vou parar. De alguma forma vejo um amanhecer. E pra superar, perder alguém que amou demais. E essa sensação de que não sou capaz. Eu só não vou parar, porque tem muita vida pra acontecer. Não vou parar. De alguma forma vejo o amanhecer. Não vou parar, porque tem muita vida pra acontecer. Não vou parar. De alguma forma vejo o amanhecer. Vivendo, vivendo. Te agradeço o convite da casa. E para finalizar, vamos meditar um pouquinho sobre Francisco de Assis, cantar a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Todo mundo. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.
Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Deus abençoe Jerusalém, Érico, muito obrigada. Obrigada a todos. Encerramos nesse instante o nosso 26º encontro do Núcleo Espírita Jesus de Nazaré. E que vamos todos agora para a nossa casa com a nossa paz inquietante. Fiquem com Deus. Beijão, obrigada.